cumprimento o seu irmão com o Shabbat Shalom. Amém? Descanso de paz. Tá? Que você possa ter um Shabbat de paz sobre a tua vida. Amém? Glória a Deus. Shabbat Shalom, meu irmão. Deus te abençoe, viu? Glória a Deus. Shabbat Shalom, Beto. Shabbat Shalom, filha. Deus abençoe, viu? Você bem, viu? Mais uma vez. Ô, meu irmão, Shabbat Shalom, prazer te conhecer, viu, Renan? Foi um prazer mesmo que você veio, fiquei feliz, viu? Nossa vida de congregação aqui, viu? Aqui é bem tranquilo, viu, Luiz? Shabbat Shalom, meu irmão, Deus abençoe tua vida, viu? Pra nós é um Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, meu irmão, seja bem-vindo, viu? Tá bom? Vamos aprender mais um pouco. Vamos estudar um pouquinho aí. Fica à vontade aí. Glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Hoje eu vou pregar sentado aqui, tá? Glória a Deus, né? Antigamente, se você pudesse voltar para a sinagoga de Cafarnaum, né? Quem se assentava para ensinar era chamado de rabino. Quando ele se sentava para ensinar. Por isso que lá em Mateus 23 está escrito que se assenta na cadeira de Moisés são os escribas e fariseus. Então, os fariseus eles tinham autoridade na sinagoga para se assentar para ensinar, né? Então, na cultura semítica, que é a cultura do nosso Senhor Salvador Jesus, Yeshua, tá? Os ministros ensinavam sentados. Eu estou aproveitando o banquinho aqui para descansar um pouquinho, né? E a gente vai pregar da mesma forma naquela época, né? Se você pudesse voltar ao primeiro século. E a porção que nós vamos ensinar para você hoje é a porção, fala assim, Tetzavé. A palavra Tetzavé significa e ordenará. Né? Ela está no tronco verbal, né? Ela está no imperfeito, no hebraico, no futuro, né? Vem do verbo tzav, o verbo ordenar. Então Deus, ele está em Êxodo capítulo 27, vocês podem estar abrindo, Êxodo capítulo 27, e começa do verso 20. Hoje nós vamos ministrar em cima de um versículo. Glória a Deus, né? Sabe por quê? Porque quando a gente estuda as Escrituras, esse versículo é um versículo muito rico, né? Essa porção ela vai do capítulo 27, do verso 20 até o capítulo 30. E a porção dos profetas é Zacarias 4, que a gente vai dar uma lida depois também. E encerra com Apocalipse capítulo 1, tá bom? O verso, especificamente no verso 20, amém? Então, está escrito aí no verso 20, né? Em hebraico está assim, Veatá, fala Veatá. Veatá, que significa etu. Atá é tu, né? Ve é uma conjunção, e tu. Tetzavé ordenará, et bnei Israel, aos filhos de Israel, veikeru, fala assim, veikeru. Veikeru significa no caso, chamará eles, ou melhor, invocará eles, né? Eleira sobre ti, né? Shamem, fala Shamem. Shamem é óleo. Shamem zait zar. Zait significa azeite. Zar é puro, né? Shamem zait zar. Fala katit. Katit significa batido, esmagado ou atribulado. Então o óleo de azeite que serviria, né, para o lamaor, que significa o luzeiro, para acender o luzeiro, ele tinha que ser katit, né? Aí fala também, fala assim, lehalot. Difícil, né? Lehalot significa para fazer subirem. Neir tamer, a lâmpada continuamente. Então hoje vai falar o que? De luz, e vai falar também de combustível que serve para acender a luz. Quem quer ler em português aí o verso? Pode ler. O culto é participativo hoje. 20? É o verso 20. Tu, Êxodo pois, 27, verso 20. tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras, batidos para o candeeiro,
para fazer arder as lâmpadas continuamente. Aí é menorá, né? O que é uma menorá? Vocês lembram que é uma menorá? Seria o castiçal de 7 hastes, né? Esse castiçal de 7 hastes, existia a haste central, e na haste central era colocado o óleo de azeite ali, né? Que era chamado de Shamen Zait Zar, óleo de azeite puro. Por que está o zar ali de puro? Quando você pega a azeitona, né, e você coloca ela na prensa, o primeiro óleo que sai, que é o óleo puro, esse é o único óleo que sai, que serve para acender o candeeiro, ou a menorá. Se você já pegar o segundo óleo que sai, esse óleo já começa, se você colocar na menorá, ele vai começar a sair aquela chama enfumaçada. Então, o único óleo que servia da azeitona seria a primícia, o primogênito da azeitona, que servia para acender o luzeiro. E os hebreus, eles utilizam a menorá para vários aspectos simbólicos, inclusive para falar do nosso Messias. No entanto, que quando nós chegarmos na porção do Novo Testamento, nós vamos explicar com detalhes. E o mais interessante é que a menorá, ela foi uma forma que a luz, ela não ia para os lados, ela ia para o alto, né? E ela ficava na onde a menorá? Ela ficava no Santo dos Santos. Além do véu ali, ficava a menorá. E ali é onde o sumo sacerdote acendia ali, né? E o antigo símbolo de Israel, se você pudesse voltar hoje ao primeiro século, seria o quê? A menorá. O novo Estado de Israel, desde 1948, falou que o símbolo de Israel seria a estrela de Davi, né? Só que se você pega resquícios históricos arqueológicos, você vai observar que o símbolo de Israel verdadeiro é a menorá. No entanto, quando em 70 depois de Cristo, quando o general Tito ele destrói Jerusalém, né? Você vai ver no arco ali a menorá, que era o símbolo de Israel. E ainda é o símbolo de Israel. E a menorá, o mais interessante também é que ela representa os 7 Espíritos de Deus que estão sobre a terra. E a gente vai explicar também o que seria esses 7 Espíritos, né? E como que nós podemos trazer dessa simbologia para a nossa vida. A menorá também ela é chamada de eclésia, no caso em grego, que é igreja, né? Que você conhece como igreja. Em hebraico significa carral. Carral, a tradução do hebraico no caso para o grego, seria eclésia, né? Que seria congregação. Então a menorá, ela simboliza também a congregação de Israel. E Jesus e Yeshua, ele é a haste central, porque a haste central seria o receptáculo do Shamen Zait, que é o óleo puro. E através da haste central, que as hastes laterais da menorá servem de combustível para as outras hastes. Ou seja, você que está aqui essa noite, talvez você teve um dia difícil, como eu também tive, né? Encontrei o Walter aí no caminho, né? O Walter ficou aquela cansado, mas falou assim: pastor, eu vou passar lá para ver o estudo. Eu pensei que ele não ia vir, mas ele veio. E cumpriu a palavra dele, não comigo, mas com Deus, né? Mas por quê? Quem nos alimenta é Yeshua, Jesus. Amém? Ele é a haste central da menorá que vai fazer com que você receba o combustível para que o seu espírito emane luz. Por que ele mesmo disse que ele seria a luz do mundo? Por que será que ele disse que ele seria a luz do mundo? Porque todos os preceitos, todos os princípios, tudo aquilo que vai fazer o seu espírito brilhar, emanar luz, vem dele. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a salvação. E ao ser salvação, ele transmite que o óleo de azeite puro para você. E esse óleo é o que? É o próprio Santo Espírito de Deus. Amém? Sobre a tua vida. Porque fala Ner Tamer. Fala assim, Ner. Ner vem de Neir, vem de lâmpada. Vem de algo que faz iluminar.
Tamer significa algo contínuo. Para essa luz ser contínua na tua vida, é necessário você ter o acesso a esse óleo. E o mais interessante é que para se extrair esse óleo, era necessário o quê? Prensar a azeitona, atribular ela. Então nem sempre a tribulação que nós passamos, ela é algo ruim. Porque você já parou para pensar que quanto mais tribulação nós passamos, mais nós somos aprimorados? Você já parou para perceber que o crente, quando ele está na beira da piscina comendo picanha, não lembra muito de Deus? É verdade. Né? Não é verdade? Né? Será que você lembra de Deus quando você está comendo picanha na beira da piscina? Não. Mas quando você está passando por uma tribulação que significa que algo se torna difícil para você, o que acontece? Automaticamente você faz o quê? Você busca a Deus. E nos momentos difíceis que passamos, é quando Deus mostra para ele, ou mostra para nós, que Ele é Deus. Por quê? No caso, o possível é algo que você pode resolver. Você vai pedir para Deus resolver algo que você pode resolver? Não. Mas quando a situação se torna impossível, o que acontece? Você faz o quê? Você começa a clamar a Deus. É onde que você vê o milagre de Deus sobre a tua vida. Amém? Você viu que a Bíblia, ela sempre exprime a questão de primícias, né? Você viu que a primícia da azeitona, ela é válida para a chama, né, iluminar ou queimar continuamente. Você vê que no caso, o próprio Deus vivo de Israel, ele fala do que? Das primícias, que provavelmente vocês vão ver. E o povo de Israel foi chamado do que? Fala assim em hebraico, Behor, fala Behor. Behor é primogênito em hebraico. Primícia é bikur, né? Algo que é separado, né, de melhor para Deus. Em Yeshua, em Cristo Jesus, você também se torna um Behor, o primogênito de Deus. Por quê? Porque você se torna aquelas primícias que Deus usa para que faz com que essa terra tenha um certo tipo de tempero. Se nós, como servos de Yeshua, de Jesus, não conseguimos temperar a terra, como que nós vamos poder dar sabor a essa terra? Vocês já pararam para pensar e observar que os dias andam mais difíceis do que nunca? Sim. Os tempos estão difíceis, irmãos, em todos os aspectos. Quanto mais a gente trabalha, mais as pessoas se afastam de Deus, de uma forma sobrenatural, que você não quer mais buscar Deus. Eu já falei uma vez, se eu colocar uma plaquinha e falar assim, ó, o evangelista tal vai vir aqui e vai revelar o seu RG. Isso aqui estava lotado. Mas coloca ali, ensino da palavra, ensino da Torá. Vocês são privilegiados que estão aqui, sabe por quê? Porque vocês não vieram aqui para mim descobrir o seu RG. Mas vocês vieram para cá para quê? Para saber da palavra de Deus. E é ela que vai trazer cura e libertação para a tua vida. Porque a partir do momento que você começar a praticar aquilo que é ensinado aqui, você vai começar a ver essa experiência com Deus. E vai ver que o seu espírito vai emanar continuamente. Eu não sei se está em Salmos ou Provérbios, vê se aparece desse, mas eu não separei. Eu acho que está em Salmos. Salmos ou Provérbios. Diz que o Espírito do Senhor é a lâmpada que ilumina todo o interior. Tá? Depois eu pego para vocês e passo para vocês. Então, ou seja, por que que Salomão disse que o Espírito de Deus, o Espírito nosso, é a lâmpada do Senhor que ilumina todo o interior? Porque ele sabia dessa primícia, que o Messias representava a haste central e nós seríamos a haste lateral, que seríamos alimentados por por aquele óleo. E se você estiver conectado com a haste central, que é Yeshua, que é Jesus, você vai ser lâmpada para todas as pessoas. Ele mesmo ensinou o quê? Vós sois a luz do mundo. Amém? Amém. Abre agora em Zacarias capítulo 4.
Zacarias capítulo 4. Estão entendendo? Amém. Estou falando muito difícil? Não. Não? Então tá bom. Glória a Deus. O culto é participativo, tá? Quem pode ler o primeiro e o segundo versículo? Zacarias capítulo 4, verso 1 e 2. E o anjo. Você está desligado. E o anjo que falava comigo voltou e despertou-me, como um homem que é despertado do seu sono. E disse-me: que vês? E eu disse: olho, e eis que vejo um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite no seu topo, com as suas 7 lâmpadas, e 7 canudos, um para cada uma das lâmpadas, que estão no seu topo. Você viu o verso 1 e 2 aí, né? Glória a Deus. Então, quando Zacarias profetizou no verso 4, ele teve uma visão, né? Fala assim em hebraico, Zaharia. Zaharia. Zaharia é o nome dele em hebraico, significa lembrado por Adonai, né? Zaharia vem de Zahor, que é lembrança, né? E o sufixo ali, Iá, é a abreviação do nome de Deus. Zaharia significa lembrado por Deus, né? E o mais interessante, quando os profetas eles começam a profetizar, eles profetizam dentro de algo que existe na Torá, que seria os 5 primeiros livros da Bíblia, e eles começam a ter visões ali de coisas que já foram ditas, nessa porção que nós estamos aqui lendo e estudando, tá? E o mais interessante é que o nome dele é compatível com a profecia que ele está passando. Isso é o mais importante. Então, ou seja, ele teve uma visão e viu o anjo falando com ele, e ele foi despertado. Ele viu o quê? 2 oliveiras, né? Fala assim, Zaim, né? Que seria as oliveiras, né? Essas 2 oliveiras representam o quê? Quem quer dar opinião aí? Eu já expliquei isso aqui para vocês uma vez. Qual o significado das 2 oliveiras? Pode falar sem medo de errar. Aqui nós estamos aqui para aprender. Qual o significado das 2 oliveiras? Já esqueceram, já? Já esqueceram? Quem vai falar? Pode falar também, Renan Henrique, pode falar também. Quer falar, Renan? Não. Quer não? Estou só ouvindo. Glória a Deus. As 2 oliveiras são... Pode falar. É a casa de Judá? Isso, pastor Júlio. Muito bem, muito bem. A casa de Judá e a casa de Israel. Amém. Reino do Norte e Reino do Sul. Quando você lê 1 Reis, capítulo 11, fala da divisão do reino, né? Então o reino foi dividido, né? Onde a parte sul, que é a casa de Judá, composto por 2 tribos, a de Benjamim, né, e a tribo de Judá, foi chamada de Beit Ha-Yehudá, casa de Judá. E ao norte, cuja capital é Samaria, onde ficou as 10 tribos, foi chamado de Beit Ha-Israel, casa de Israel. Então o reino foi dividido. Então quando fala o castiçal que está entre as 2 oliveiras, seria seria a luz que uniria essas oliveiras. E quem é a luz? Isso, Yeshua. Pelo menos se vocês errassem isso aqui, ia ficar bravo, hein? Né? Pelo menos isso aqui fica mais fácil, né? Então, ou seja, a visão que ele tem aí, né? Ele vê, no caso, Yeshua, representando o castiçal, que em hebraico ali é menorá. Quem pode ler o verso 3 e 4? E por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite, outra à sua esquerda. E falei e disse ao anjo que falava comigo, dizendo: Senhor meu, que é isto? Ou seja, Zacarias viu, né? E falou: Senhor, o que é isso? Tipo assim, não estou entendendo, né? Mas o que ele responde aí no verso 5 e 6? Pode ler. Então respondeu o anjo que falava comigo, e me disse: Não sabes tu o que é isto? Eu disse: Não, Senhor meu. E respondeu e me falou, dizendo: Esta é a palavra do Senhor,
a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Obrigado. Deus abençoe. Não é nem por força e nem por violência. Mas ele falou assim, é pelo meu espírito. Diz o Senhor dos Exércitos. Por que Deus falou isso aí para Zacarias? Vamos ver se vocês estão lendo a Bíblia, né? Por que ele falou isso aí para Zacarias? Nem por força e nem por violência, mas pelo meu espírito. É o espírito que convence o homem do pecado. Isso, muito bom, Ró. Por quê? Na época de Zacarias, já fazia aí aproximadamente quase 300 anos que o reino do norte já estava disperso na Síria, que aconteceu em 2 Reis, capítulo 17. E Zacarias, ele profetizou, né, já praticamente na saída do exílio babilônico, onde o reino do sul tinha ficado cativo 70 anos. Ou seja, quando Zacarias ele profetizou, a nação inteira de Israel já estava desacreditada de uma restauração. Que imagina, você sabia que seus parentes do norte tinham sido cativos pelos assírios há 200 e poucos anos atrás. Aí você já estava ali no exílio babilônico há 70 anos. A nação totalmente desestruturada. As promessas dadas a Abraão não tinham se concretizado. O que Isaías tinha profetizado também não tinha acontecido aí. Estava para acontecer através do rei persa chamado Ciro. Ou seja, Deus ele estaria trazendo o quê? Um novo momento de esperança ao povo. Talvez você chegou aqui essa noite desesperançado com algumas coisas que você tem passado. Talvez é o filho que não se converte, a esposa que não quer vir para a igreja. Talvez a sua casa esteja dividida, mas o que Deus nos ensina? Não é por força, nem por violência, mas é pelo meu espírito. É no tempo dele. E às vezes nós achamos que esse tempo nunca vai chegar, não é verdade? Mas, quando nós acreditamos e entendemos a visão que Deus está te dando, a resposta vem. Zacarias, ele teve a visão com os apetrechos que nós lemos ali em Êxodo, mas ele não estava entendendo. E Deus explicou para ele. Ó, as duas oliveiras são as duas casas, que estão divididas, separadas, dispersas, e a menorá ali é meu ungido, meu Mashiach. E como que ele chama em hebraico? Yeshua HaMashiach. Sabe o que significa Yeshua HaMashiach? Jesus o Messias. Ou Jesus o ungido. A palavra Mashiach significa ungido. Christos em grego também significa ungido. Tem pessoas que pensam que Cristo é o sobrenome de Jesus. É verdade, sabia disso? Uma vez eu fui num congresso que tinha pastores. Tinha um pastor lá que tinha 30 anos de igreja, que pensou que Cristo era o sobrenome de Jesus. Eu falei, meu Deus, pastor. É complicado, né? Entendeu? Pensou que era o sobrenome de Jesus. Não. Jesus, o ungido, o Messias. Yeshua HaMashiach. Amém? Paramos no 6, né? É isso? Quem pode ler o 7 e 8? Quem pode ler o 7 e 8? Glória a Deus. Quem és tu? Quem és tu, ó Monte Grande? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações. Graça, graça é ela. Glória a Deus. E a palavra do Senhor veio de novo a mim dizendo. Continua. Mais um, pode ler mais um. As mãos de Zorobabel têm fundado esta casa. Também as suas mãos a acabarão. Para que saibais que o Senhor dos Exércitos
me enviou a nós. Glória a Deus. Por enquanto até aí. Então ele começa o verso falando o quê? Quem és tu, né? Miatá Hagadol, né? Miatá Rahar Hagadol. Quem és tu, Monte Grande? A palavra Monte Grande ali representa a nação que estava dominando o império aí, né? Qual era a nação da época de Zacarias que estava governando, no caso, o império? Lembram? Assíria. E, aí era o império Aquemenida, que é o império persa. Aí, nessa época já era o império persa. E o império persa tinha destruído já o império babilônico. Então fala assim, quem és tu, Monte Grande? Né? Mas faz o que? Promessas que iria derrubar a nação como se fosse o quê? Né? Como se fosse nada. E fala quantas vezes que fala graça aí? Duas vezes. A palavra graça aí é real, fala real. Fala assim, real. Graça é graça. Só que essa graça, se você souber graça, não é uma graça de hesed, essa graça significa um favor. É quando Deus olha para você e vê um embelezamento em você. Eu vou dar exemplo. É como se Deus olhasse para o Renan e achasse graça na conduta do Renan e vê no Renan um conceito de justiça que tem nele mesmo. Então essa graça aí seria uma graça dada a alguém que estava praticando a fé. E o mais interessante que o Renan leu aí também, que ele traria o que? A pedra angular. O que é essa pedra angular? Yeshua. Então, por exemplo, dentro da mensagem de Zacarias aí, já está passando uma mensagem o quê? Que aquele que teria alicerce nessa pedra angular seria alcançado pela Hel, que seria a graça no sentido de favor. O mais interessante é que esse substantivo Hel vem do verbo Hanan. Fala Hanan. Hanan significa encurvar. Então quando Deus se encurva para ouvir você, é porque Ele achou graça em você, porque você tem um conceito de justiça que está nele, que vem dele. Essa é a diferença. E o mais interessante é que na Velha Aliança, a palavra Hesed, que também é graça, essa palavra ela é usada quando Deus perdoa o pecado. Então quando Deus se irava com o povo, quando Moisés intercedia, Deus perdoava através da Hesed, que seria uma bondade não merecida. Mas a graça de Ham seria uma graça alcançada por meritocracia de busca. Seria um tipo de galardão. Fala assim, shohad. Shohad é recompensa. Então, por exemplo, quando você saía de um estado de iniquidade e começava a andar conforme Deus quer, você achava graça aos olhos de Deus. É a mesma palavra que está lá em Êxodo 33, que a gente vai estudar na semana que vem, quando Moisés fala assim: Senhor, se eu tenho achado graça aos teus olhos, rogo-vos que me mostre o teu caminho. Ou seja, se eu tenho achado encanto na minha conduta, no meu caráter, eu rogo, Senhor, que tu me mostre o teu caminho. Você tem achado graça aos olhos de Deus? Amém. Sim ou não? Sim. Tem certeza? Sim. Amém. Tem que ter certeza, porque senão é complicado, hein? Será que Deus se encurva para ouvir sua voz? Se isso acontecer, é porque você está na justiça dele. Amém? O que seria uma pedra de esquina? Na opinião de vocês. Eu queria que vocês participassem, estão quietinhos hoje. Alguém que faz tropeçar? Não. O que seria uma pedra de esquina? Uma pedra na esquina? É. No caso, o tropeço significa outra coisa. Pedra de esquina, Tom, é aquela pedra que ela completa a obra. Isso. Muito Ô, bom. Glória. O pastor Júlio está afiado, hein? Ô, Glória, tá estudando. Glória a Deus. O mais interessante, vocês viram lá no grupo da igreja, eu coloquei uma imagem uma vez? Essa semana passada, né? Foi. Eu coloquei 2 colunas
e uma pedra que encaixava nessas duas colunas. Vamos supor que esse dedo aqui meu é a coluna. Duas colunas. A pedra ela encaixa aqui, ó. Se essa pedra for arrancada, essa pedra de esquina for arrancada, as colunas caem. O que seria a pedra que os edificadores rejeitaram? Quando Deus ele falou, nós vamos estudar isso, né? Na próxima semana nós vamos estudar isso em detalhes. Mas eu vou dar uma pequena pitadinha aqui. Quando Deus tirou o povo do Egito, ele falou assim, ó, Moisés, eu não vou à frente do povo, porque o povo é um povo de dura serviço. Mas eu vou enviar o meu anjo. Né? O meu anjo. Quem pode abrir em Êxodo 23 aí, para não ficar nas minhas palavras? Êxodo 23, lê o verso 20, 21 e 22. Quem pode ler para mim? Vamos voltar um pouquinho. Êxodo 23, verso 20, 21 e 22. Quem pode ler para mim? 20, 21 e 22. Tá vendo? Vê? Pode ler se quiser. Isso. Êxodo 23, verso 20, 21 e 22. Eu envio um anjo diante de ti para guardar pelo caminho e te levar ao lugar que te preparei. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz. Não te rebele, né? Contra ele não perdoará a vossa rebeldia, pois ele estará no seu nome. Se porém diligentemente ouvir a sua voz e fizer tudo o que ele diz, então sereis meu inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Glória a Deus. Glória a Deus. Já viu algum anjo que tem poder para perdoar pecado? Yeshua. Já viu algum anjo onde o nome de Deus está nele? Já viu algum anjo quando ele fala, é o próprio Deus falando? Quem vê a mim, vê o Pai. Qual é quando você vê o salmista, quando você vê João falando da pedra que os edificadores rejeitaram, quem é essa pedra? Cristo. Yeshua. Yeshua em glória. Esse anjo era Yeshua. A palavra anjo em hebraico é malá. Fala malá. Malá. Malá significa mensageiro. Quando Yeshua fala assim, eu sou o enviado do Pai, eu estou aqui porque o Pai me enviou, eu vou ao Pai porque o Pai é maior que eu, quem vê a mim vê o Pai. Ele estava passando essa mensagem de Êxodo, que ele era a pedra que os edificadores rejeitaram. Quando Deus deu a Torá significa o quê? A instrução e ensino, você conhece como lei. Torá vem do verbo, Yará significa instrução e ensino, é o nome dado aos 5 livros da Bíblia, os primeiros 5 livros da Bíblia. Quando Deus deu a Torá ela era o quê? A coluna do edifício. E Deus deu o quê? Esse anjo seria o quê? Aquele que iria ministrar no povo referente às colunas. Seria aquele que traria a cobertura de um alicerce. Então, quando Yeshua, Jesus, veio em carne, ele veio fazer o quê? Ele veio trazer um princípio para você. E esse princípio faz com que você saia do pecado. Esse princípio te ensina a sair do erro. Esse princípio te ensina a entender o assentamento que seria a coluna. Por que você acha que o apóstolo Paulo fala assim, que a Torá, que a lei, lhe serviu de aio para alcançar Cristo? Gálatas 3, 26, se não me falha a memória. Fala assim a palavra, paidagogos. Paidagogos em grego significa guia, no sentido de babá. As colunas, elas servem de babá para sustentar algo. E quando você alcança o topo, que seria Yeshua, você vai confirmar em lealdade e em fidelidade tudo aquilo que você aprendeu com a babá. Quando o Walter ele era criado pela babá, a babá falou assim, ô Walter, o farol verde aqui você atravessa a rua. O farol vermelho você para. Quando o Walter chegou no topo e conheceu Yeshua, ele agora, quando ele atravessa no farol verde, ele está confirmando que aquilo que a babá ensinou. Isso é fé. Fé é a confiança confirmada em algo que você
foi instruído. Por isso que dentro da Bíblia não existe fé sem instrução. Tem pessoas que falam assim, ó, eu não discuto Bíblia, eu não discuto fé, mas eu discuto a Bíblia. Está errado. Porque a sua fé tem que estar baseada no que está escrito. Já viu fé sem confirmar algo? Por que Abraão ele é o pai da fé? Porque ele ouviu a palavra, ouviu a instrução da palavra, isso lhe foi imputado como justiça, e através dessa justiça ele fez o quê? Ele praticou. Amém? Então, quando fala-se de pedra que os edificadores rejeitaram, quem que era? O anjo. Como que eu sei que o povo de Israel rejeitou esse anjo? Abre em Isaías. Isaías capítulo 63. Vocês vão ler o verso 8, 9, 10, 11, 12. Quem pode ler para mim? Isso aqui é para não ficar nas minhas palavras, tá? Isaías 63. Verso 8, 9, 10, 11, 12. Estão entendendo? Sim. Sim? Quem não estiver entendendo pode falar. Vamos lá. O 10, o 11 e o 12. É o 8, 9, 10, 11, 12. Só. Vamos lá. Porque dizia, certamente eles são meu povo, filhos que não mentiram. Assim ele se fez o seu Salvador. E em toda a angústia deles, ele foi angustiado. E o anjo da sua presença o salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu. E os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo. Por isso se lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Todavia se lembrou dos dias da angústia e de Moisés e do seu povo, dizendo: onde está agora o que o fez subir do mar com os pastores do seu rebanho? Onde está o que pôs no meio deles o seu Espírito Santo, aquele cujo braço glorioso ele fez andar à mão direita de Moisés, que fendeu as águas diante deles para fazer para si um nome eterno. Aleluia. Quem era a pedra que os edificadores rejeitaram? O anjo, né? Esse anjo que é Yeshua. O mais engraçado que o Júnior deu aí. E ele foi o seu Salvador. A palavra aí é Yeshua, no caso em hebraico. Ou seja, quando os israelitas foram rebeldes no deserto, eles contristaram quem? O anjo. E esse anjo era quem? Yeshua, Jesus. Tá? Yeshua, Jesus. Então, quando eles desobedeceram esse anjo, eles desobedeceram o Pai. Quem vê a mim não vê o Pai? Sim. Esse anjo não estava representando Deus em totalidade? Diz assim: Malar Panim. Malar é mensagem, anjo. Panim, face. Anjo da presença de Deus significa o anjo da face de Deus. Por que esse anjo era chamado de anjo da face de Deus? Anjo da presença de Deus. Porque ele era o único anjo que representava Deus em totalidade, de uma forma que não consumia eles vivos. Foi a forma que Deus teve de habitar em nosso meio, de tabernacular entre nós e não nos consumir vivos. E o mais engraçado é que está aí a palavra assim, Ruach, fala Ruach. Ruach é espírito. Kodishô, fala Kodishô. Kodishô, seu Santo Espírito. Quem era o Santo Espírito do anjo? O próprio Deus. Amém? Conseguiram entender? Amém. Quem é a pedra que os edificadores rejeitaram? Yeshua. E Yeshua estava aí em forma de mensageiro, de anjo. Tá? Ele era o único anjo que podia perdoar pecados e era o único anjo que as pessoas poderiam, né, observar e chamá-lo de Adonai, que seria o tetragrama. Amém? Amém. Vamos voltar para Zacarias? Amém. Eu consegui provar para você que a pedra era esse anjo?
Amém? Então vamos voltar para Zacarias ali. Parando que versículo? Zacarias 4. Não tem. 10? Quem pode ler o verso 10 e 11 então? Glória a Deus. Zacarias, capítulo 4. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esse se alegrará, vendo o prumo na mão de Zorobabel. São os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. Glória a Deus. Quem era Zorobabel? Vocês lembram dele? Vocês têm que ler mais a Bíblia, hein? Quem era Zorobabel? Sim, ele é o filho de Salatiel. Mas quem era ele? Zorobabel, ele foi o governador, né? Aquele que fez parte da edificação do templo, né? Do segundo templo na volta da Babilônia, né? Ele foi um tipo de Moisés da época ali, Zorobabel. Então, ou seja, quem foi Deus? Foi um Henrique que leu, né? Isso. Você leu? Você pode ler para mim de novo, Henrique? Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esse se alegrará, vendo o prumo na mão de Zorobabel. Glória a Deus. São os 7 olhos do Senhor, que discorrem por toda a terra. Qual que é a função de um prumo? Se o Douglas estivesse aqui, trabalhou com obras, ele já deve saber explicar, né? Prumo é para deixar, para ver retas as coisas. Isso. O prumo é para trazer nível, né? Alinhar, né? Isso, trazer equilíbrio, equidade, né? Equilíbrio. Ou seja, ele está falando que Zorobabel viria o prumo, né? Através dos 7 Espíritos de Deus que estão por toda a terra. Amém? O que seria esses 7 Espíritos na opinião de vocês? Quem é que dá a opinião? O que seriam esses 7 Espíritos? Lembrando que os 7 Espíritos representam a menorá. Já ia falar que era menor. É a menorá, representa a menorá. Mas cada haste é um Espírito. Isso é mais difícil. Nossa, pastor, eu vi o pai do Zandona ali falando sobre isso daí, mas não deu pra pegar. Deu pra pegar? Não deu pra pegar direito, não. Tem que escrever num papelzinho, aí não dá pra decorar. Então tu vai pegar agora. Glória a Deus. Quem pode abrir Isaías 11? Isaías capítulo 11, lê o verso 2. Aí fica, acho que parece que é poder, vida. Eu vou explicar para você. Isaías 11. Mas a gente vai voltar em Zacarias ainda, tá? Que eu vou terminar o capítulo aqui. Qual versículo? Isaías 11, verso 1 e 2. Verso 1 e 2. Verso 1 e 2. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Glória a Deus. Até aí, por enquanto. Então aí nós temos uma profecia de Isaías que seria o rebento. Quem é esse rebento que estava Isaías profetizou? Quem é esse rebento aí? Que viria do tronco de Jessé? Yeshua? É Yeshua. Pelo amor de Deus, né? Você não sabia disso? Que esse rebento seria Yeshua? Fala assim, Notzer. Notzer significa rebento em hebraico. E o mais interessante é que a palavra Notzer, que é composto por 3 consoantes, a consoante Nun, a consoante Tsat e a consoante Resh, deu origem à palavra Nazaré. O que você acha que lá em Mateus diz que ele seria o Nazareno? De onde que Mateus tirou isso? Isaías 11. Porque Nazaré significa rebento. Vem de Notzer. Então, quem é esse rebento? Yeshua. Nele repousaria o quê? O Ruach HaKodesh, que seria o Espírito do Santo, né? Então, por exemplo, a menorá ela tem 7 hastes, correto? Sim. A haste central representa o Santo Espírito, que seria a haste que alimenta as outras hastes. A primeira haste da esquerda da menorá, ela representa, fala assim, Ruach Humá.
Ruach Homá significa espírito de sabedoria. Tá? O espírito de sabedoria significa que esse rebento ele possuiria toda a sabedoria do espírito, conquistada pelo espírito. A outra haste, a primeira haste da direita, representa fala assim, Ruach Biná. Biná. Biná significa entendimento. Por quê? O entendimento lhe ajudaria a aplicar a sabedoria. Esse seria o segundo, um dos 7 espíritos. A segunda haste da esquerda representa o Ruach Etzav. Fala assim, Ruach Etzav. Que seria o espírito de conselho, que ajudaria a passar algo adiante e ensinar as pessoas. A segunda haste da direita representa o Ruach Gevurah. Fala Gevurah. Espírito de fortaleza, que ensinaria as pessoas a andar na justiça de Deus e passar a justiça de Deus adiante. A última haste da esquerda representa o Ruach Da'at. Fala Ruach Da'at. Espírito de conhecimento. Esse espírito de conhecimento ensinaria as pessoas a entender o propósito de Deus para a humanidade e para si mesmo. E a última haste da direita representaria o Ruach Yare. Fala assim, Yare. Espírito de temor, que ensina a pessoa a reconhecer Deus como seu governante e ser submisso a Ele. Por que Provérbios fala que o princípio da sabedoria é o temor a Deus? Porque quando você reconhece Deus como seu governante, você obedece a Ele. Por isso que é o princípio da sabedoria. Então, os 7 espíritos de Deus, eles estão especificados nesses conceitos de Isaías capítulo 11, verso 2. E quem traria esses 7 espíritos para a terra? Yeshua. Quem é o único que tem esses 7 espíritos? Jesus, Yeshua. E nele você também pode herdar esses espíritos. Amém? Quem aqui quer ter o espírito de sabedoria? Quem aqui quer ter o espírito de entendimento? Quem aqui quer ter o espírito de conselho? Quem aqui quer ter o espírito de fortaleza? Quem aqui quer ter o espírito de conhecimento? Quem aqui quer ter o espírito de temor? Amém? Só você buscar que você consegue. Amém? Esses são os 7 espíritos que estão por toda a terra, através do Messias, Jesus Cristo, Yeshua. Amém? Então a menorá, ela tem esse significado. Por isso que ela é luz. Quando fala que ela é luz, não é porque ela traz só brilho, não. É porque ela traz a sabedoria, ela representa a fortaleza, ela representa o entendimento de Deus sobre a tua vida. Amém? Vamos voltar para Zacarias? Nós paramos aqui no versículo de Zacarias, está quase acabando, tá? 11, né? Vamos ler o 12 e o 13. Perdão, nós paramos no 10, acho que estamos no 11. Né? No 11, então lê o 11 e o 12, por favor. Respondi mais dizendo-lhe, quem são as 2 oliveiras à direita e à esquerda do castiçal? E respondendo-lhe outra vez disse, que são aqueles 2 ramos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro e que vertem de si azeite dourado? Até, pode ler tudo. E ele me falou dizendo, não sabes tu o que é isto? E eu disse, não, Senhor meu. Então ele disse, estes são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Glória a Deus. Esses são os ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. A palavra ungido aí é Mashiach, né? 2 ungidos. Ou seja, os 2 reinos que iriam ser ajuntados através da luz da menorá, que representa Yeshua, seria os 2 ungidos que estão por toda a terra. Reino do norte e reino do sul. E você foi enxertado nesse ramo, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 11. Amém? Você se tornou co-herdeiro e co-participante das promessas. Amém? Glória a Deus. Fala assim, eu sou co-herdeiro das promessas que Deus deu à nação de Israel.
através de Yeshua HaMashiach. Através de Yeshua HaMashiach. Você crê nisso? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. A sabedoria, o simbolismo da menorá, você viu que é algo, né, bastante amplo. Para a gente estar encerrando, vamos pular para Apocalipse capítulo 1. Quem pode ler o verso 19 e 20? Apocalipse capítulo 1, verso 19 e 20. Apocalipse. Vou ler Apocalipse. Glória a Deus. Apocalipse. Capítulo 1, verso 19 e 20. Ó, o estudo da semana que vem vai ser muito bom, viu? Glória a Deus. Quem gosta de estudar vai aprender bastante. Glória a Deus. 19 e 20. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois dessas coisas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. E as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Ou seja, as igrejas aí são chamadas de menorá. Por quê? Glória a Deus. Ih, Vanessa, por quê? Não prestando atenção no estudo, hein? Sim, Por que, por que os 7 castiçais são a menorá? porque são 7 espíritos. Cada um representa um espírito. É sim, cada uma é correto. Cada igreja representa um espírito. Mas por que a igreja é chamada de menorá? Porque Yeshua até na Porque se Yeshua estiver entre elas, elas também são chamadas de ungidos. Bem? Amém. Então, por exemplo, tem pessoas que falam assim, estão colocando um negócio judaico na sua igreja. Você viu como que a menorá tem um simbolismo bonito? Sim. É lindo, né? Sim. Então, por exemplo, eu fiquei sabendo que eu estou para ganhar uma menorá lá dos irmãos da Suíça. Lá. Né? A Lene, ela falou que ia trazer, só que a bagagem do avião não deu para trazer. Mas ela falou que ia trazer uma grandona para a gente, de presente. Então, por exemplo, quando vocês verem a menorá aqui, você vai saber que ela tem um simbolismo. E esse simbolismo, ela tem toda essa amplitude. Qual que é o nosso símbolo da nossa igreja? O castiçal, uma estrela de Davi e o peixe. Sim. Não é verdade? Sim. O castiçal representa a igreja. Amém? Sim. A estrela de Davi significa a casa de Davi. Sim. E o peixe representa o quê? Ressurreição de Jesus. Sinal de Jonas, a ressurreição. Sabia disso? Então, por exemplo, a nossa igreja tem esse simbolismo. Tem pessoas que colocam uma cruz, né? Por que eu não coloquei nenhuma cruz aqui? Você sabe por quê? Você teria coragem de pendurar no seu pescoço a cadeira elétrica? Não. Hã? Tem coragem? Não. Por que não? É maldição. Porque é uma maldição, né? Aí o camarada põe uma cruz no pescoço, como se aquilo ali fosse santo. A cruz era a cadeira elétrica da época. Não é a cruz que é importante, mas o simbolismo da cruz. O apóstolo Paulo falou que lá em 1 Coríntios capítulo 15, que se a cruz sem a ressurreição não serve para nada. Se aquele que morreu na cruz não tivesse ressuscitado, a cruz não serve para nada. Por isso que eu não ponho uma cruz aqui, porque a cruz não representa nada para mim. É a mesma coisa eu pegar e colocar a cadeira elétrica aqui. Era símbolo de morte do Império Romano. Mas sabe por que as pessoas não estudam isso? Porque elas vêm bombardeadas com pensamentos católicos. A igreja católica falou que a cruz é santa, todo mundo acredita. Eu vejo até pastor que coloca uma cruz na igreja. Então, uma vez no ministério que a gente fazia parte, nós éramos líderes lá. O bispo falou assim: vem aqui, toca na cruz que você vai ser abençoado. Eu dobrei o joelho assim e falei: vamos orar, amor. Nós vamos começar a orar. Me chamou de... Por que você não foi tocar na cruz? Eu falei: bispo, a cruz não é um amuleto. Não, mas a cruz... Eu falei, para que eu vou tocar na cruz se aquele que foi morto já não está mais lá? Aleluia, Ele está aos céus, está à direita do Pai. Glória a Deus. Intercede por mim e por você. Não é verdade? É verdade. Amém? Tem alguma pergunta sobre estudo para a gente estar orando aqui e encerrando? Alguém quer falar alguma coisa?
Todo mundo entendeu tudo? Não ficou nenhuma dúvida? Doutor, Pode falar. enquanto alguém decide se vai ter alguma pergunta, eu gostaria de ler Pode ler, três gente. versículos em livros diferentes. Pode ler. Aqui no livro de Salmos, no capítulo 19, versículo 105, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Aleluia. e luz para o meu caminho. Aleluia. Amém? Amém. Aqui em Provérbios, vamos mudar aqui. Aleluia. Provérbios diz assim: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Você achou o versículo que eu queria achar. Aí, ó. Pode ler. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha todo o interior até o mais íntimo do ventre. Amém? Amém. Agora vamos em Apocalipse. Pode ler. Apocalipse diz assim, ó. Um minuto, aqui no 21, o versículo é o 23, diz assim: e a cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus tem Aleluia. iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Aleluia. Meu irmão, só glória a Deus, né? Glória a Deus! Bate palma pra Jesus, né? Aleluia. O pastor Júlio ele trouxe aqui um complemento fantástico. E vocês não consolam, né? Né? O próximo que vai trazer o ensinamento aqui é o pastor Júlio, que tá afiado. Glória a Deus. Eu sou pequenino. Glória a Deus, né? Amém? Tem alguma pergunta pra gente estar ensinando? Pastor Gerson, Pode falar. eu tenho uma pergunta, vocês perdoem minha ignorância, tá? Tá, pode falar. Estou aprendendo bastante aí com todos vós. E durante o estudo, na verdade, primeiramente eu quero agradecer a Deus, porque Glória a Deus. é maravilhoso poder aprender a palavra de Deus. É maravilhoso poder aprender das escrituras e se alimentar delas como vitaminas para o nosso corpo também. Amém. Mas surgiu uma dúvida e gostaria de saná-la com muita humildade aqui diante Amém. de todos, a respeito dos versículos 2 e 3. O pastor Gerson abordou a questão das duas casas, as casas de Judá e a casa das duas tribos, né, do sul e do norte. Sim. Eu gostaria de poder entender como encontrar base na interpretação para entender que são as duas casas. Porque na simplicidade da minha interpretação eu não consegui compreender. É assim, quando lá em 1 Reis capítulo 11, quando o reino foi dividido, você vai perceber que a literatura bíblica ela sofre uma pequena modificação. Você vai começar a encontrar nos outros livros que estão cronologicamente depois da divisão do reino, o termo Beit Ha-Israel, casa de Israel, e Beit Ha-Yehudá. E você vai pegar os profetas, né? Porque, por exemplo, você pega cada profeta, cada um profetizou em um local. Por exemplo, dos profetas históricos, que você pega Elias, você vê que Elias e Eliseu profetizou no reino do norte, onde estava Acabe ali, né? E você vê alguns profetas profetizando em Judá. Você vai entender mais esse conceito quando você lê todo o livro de Reis, né? Você pode ver que sempre quando levanta um rei em Israel, que seria o lado norte, levanta também um rei em Judá. E você vê que às vezes até eles brigam, no caso, entre si. Então, por exemplo, você Deus ele tem o que? O chamado de trazer, de ajuntar as duas casas. No entanto, que quando você lê Ezequiel 37, que fala dos ossos ali secos, né? Quando você pega ali aproximadamente no verso 17, 18, você vê a vara de Judá e a vara de José, que representa Efraim, que no caso seria o reino do norte. Então, por exemplo, você vai encontrar aspectos em toda a Bíblia. Para você entender de uma forma mais ampla, eu teria que um dia aqui passar uma aula de panorama bíblico, que eu estou para passar para eles aqui, que eu não passei ainda. Mas, por exemplo, em João capítulo 10, você vê o próprio Jesus falar assim: eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. O que você entende como casa de Israel? Reino do norte, seria as tribos perdidas. Quando você pega a questão histórica, o livro História dos Hebreus de Flávio Joséfos diz que
as 10 tribos estavam além do rio Eufrates e se multiplicavam como a areia do mar. Ou seja, elas não tinham voltado junto com o exílio babilônico. Elas tinham ficado lá ainda. E o que nos ajuda a entender esse conceito é o quê? A mesma retórica que Jesus e os discípulos dizem, né? Ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu vim para aquelas... o próprio Yeshua fala, existem outras ovelhas que não são desse aprisco. Por quê? Porque ele entende que não houve uma unificação do reino. E se ele é o castiçal, se ele é menorá, ele traria a união ao reino. No entanto, quando você pega o livro de Atos, que é um manifesto que Lucas escreve, você vai observar o quê? Você vai observar que Estevão era um judeu helenista disperso das tribos perdidas. Quando você vê ali Atos capítulo 2, que tem ali pessoas de vários locais, todos eles ali eram judeus da diáspora, que muitos deles residiam na parte norte ali, e eles foram alcançados ali na descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste, através dessa unção. Então houve ali uma unificação, e um muro de separação foi quebrado ali. Então, por exemplo, essa profecia de um cabeça unir todas as tribos, isso inclui nós que somos enxertados, está em toda a Bíblia. Então, por exemplo, entra para uma parte também de panorama bíblico e também entra numa parte de escatologia, né? Então você encontra nesse sentido. Eu consegui pegar para você te explicar? Sim. Conseguiu? Entender, sim. Conseguiu entender? Então esse conceito você encontra em toda a Bíblia, que seria a unificação das duas casas, né? Então, por exemplo, eu costumo dizer, quando dou aula aqui, não se consegue entender escatologia se você não entender as duas casas. Por exemplo, você pega Isaías 54, que fala ali, mais são os filhos da solteira do que os da casada. Quem é a solteira? A casa de Israel, que foi rejeitada, lá em Jeremias 3:8. Para finalizar, pode ler aí, o Renan, Jeremias 3, verso 8. Jeremias 3, verso 8. Isso, por favor. Três, né? Isso, capítulo 3, verso 8. E vi, quando por causa de tudo isto, por ter cometido adultério, a rebelde Israel a despedi, e lhe dei o seu líbero de divórcio, que a aleivosa Judá, sua irmã, não temeu, mas foi-se, e também ela mesma se prostituiu. Glória a Deus. A palavra aí no caso repúdio, a palavra hebraica é shelah. Shelah é repudiar. Na Septuaginta está a palavra opolu, em grego está opolu, que significa você repudiar. E a carta de divórcio aí está Sefer Kiritut. Sefer pode ser carta ou livro, no caso em hebraico. Kiritut é divórcio. Então, por exemplo, Deus ele repudiou o reino do norte, que são as 10 tribos. E elas se dispersaram entre as nações. E se miscigenaram entre os outros povos. Então, por exemplo, como que Deus iria juntar as 10 tribos novamente, sendo que elas foram miscigenadas? Através de um cabeça, né? Que seria o filho, no caso, Cristo. E só restou o reino do sul. Por quê? Se o reino do sul não tivesse voltado do exílio babilônico, o Messias não poderia vir. Porque tinha que ser da casa de Judá. Como que ele seria da casa de Judá se a casa de Judá não existisse? Entendeu? Então, se você pegar todo o contexto de Jeremias 13 aí que você leu, você vai ver que está falando do quê? De adultério, ou seja, o reino do norte, que seria desde a época de Jeroboão até Acabe, eles serviram a outros deuses, né? Então seria um adultério de idolatria. Por exemplo, você serve o Deus vivo de Israel. Se você parar de servir agora e for buscar outros deuses, você está praticando um adultério de idolatria. Então, o que vai acontecer? Deus vai te dar a carta de divórcio. Porque ele não vai querer estar unido com uma pessoa que não está buscando ele. Então, por exemplo, a única forma de ter um recasamento, porque se Deus deu a carta de divórcio, ele não poderia se casar com a mesma esposa, como está lá em Deuteronômio capítulo 24. Qual que seria a forma de Deus se aproximar da noiva sem infringir a sua lei? Ele teria que enviar o seu filho
o seu filho, o representando, iria morrer em seu lugar para que houvesse um recasamento. Para não ficar nas minhas palavras, quem pode ler Romanos 7, do verso 1 ao 6? Quem pode ler para mim? Romanos 7, do verso 1 ao 6. Ali fala da lei do casamento, tá? O apóstolo Paulo vai explicar isso que eu estou falando aqui. Isso, Romanos 7, do verso 1 ao 6. Domínio da lei. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, e que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for de outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei. E assim não será adúltera, e se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Que pediremos, pois, é a lei pecado? Até o verso 6, ó. Até o 6, que aí já deu outro contexto. Então, por exemplo, do verso 1 ao 6 aí está falando da lei do casamento. Então, por exemplo, se você repudiasse a sua esposa naquela época e você quisesse fazer um recasamento com ela, não poderia perante a Torá. Então, o que Deus teve que fazer? Deus morre? Não. Ele pode morrer. Mas ele teve que mandar o quê? Um representante, que seria seu filho. Então, o seu filho morrendo no lugar dele, o representando e ressuscitando, poderia ter um recasamento com o filho. E através do filho iria aproximar ao pai. Porque se eu caso com o filho, eu faço parte da família de Deus, porque eu sou novamente aproximado ao pai. Então, como que era a única forma desse povo que foi repudiado voltar ao pai sem se casar com o pai? Aceitando o filho. Amém? Amém. Conseguiram entender? Sim. Viu que o apóstolo Paulo explicou o que eu falei? Sim. Amém? Amém. Conseguiram entender? Se não entenderam, pode perguntar. Amém. Amém? Amém. Conseguiu entender, Renan? Sim. Beleza? Eu só queria só mais uma dúvida. Pode falar. Naquele verso específico, e por cima dele 2 oliveiras, uma direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Nós entendemos pela midrash que o pastor fez, pela hermenêutica, que são as 2 casas. Sim. Mas, por exemplo, se eu fosse um leigo hoje e viesse questionar como qual o texto que daria base mais próxima, dizendo que essas 2 oliveiras seriam as 2 casas? Olha, existem vários textos. Tá. Vários. Se eu for falar aqui, a gente vai ficar até amanhã, mas existem vários textos. Por exemplo, quando a gente estuda os profetas, você vai ter que atentar na região que ele profetizou. Por exemplo, Zacarias profetizou no reino do sul. Tá? Mas mesmo ele profetizando no reino do sul, ele sabia que existiria uma promessa de unificação. Por exemplo, se você ler Deuteronômio 31, ali em Deuteronômio 31, Moisés faz uma profecia que o povo seria disperso entre as nações, as tribos seriam dispersas entre as nações, mas depois elas seriam arrebatadas. Então, por exemplo, quando Paulo fala de arrebatamento, está falando lá de trás. Como que seria esse arrebatamento? Através de um cabeça. Quem é esse cabeça? No caso, Yeshua. Então, por exemplo, um exemplo é Jeremias 31, nova aliança. Eis que farei uma nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá. Quando fala nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá, o que você entende? Reino do norte, reino do sul. Então, por exemplo, quando você escuta falar de nova aliança, você vai ter que ir em Jeremias. Você está falando do quê? De 2 casas. Você está entendendo? E nós fomos enxertados, né? Nós voltamos, né? E fomos enxertados por Cristo através dessas tribos dispersas. Quando o apóstolo Paulo fala em Romanos,
alguns ramos foram quebrados para que você seja enxertado. Ele não está falando ali do primeiro século, ele está falando de uma coisa que aconteceu lá atrás, em 2 Reis, capítulo 17. Quando as 10 tribos foram levadas cativas para a Síria, ali os ramos foram quebrados e se miscigenou entre as nações. E como que as tribos poderiam voltar se elas se contaminaram e se miscigenaram? Tem muitos aqui que tem sangue judeu e não sabem, porque houve uma dispersão. Mas qual que é a forma deles voltarem, de eu e você voltar para Deus? Através de Yeshua. Você está entendendo? Estou falando que as 10 tribos perdidas são os gentios, não estou falando isso. Mas junto com as 10 tribos, vai ter alguns que vão fazer exame de DNA, vai saber que faz parte das 10 tribos perdidas. Mas vai ter alguns que vai ter 1% de sangue. Então esse já está mais miscigenado. Então como que ele vai voltar para Deus? Ele vai voltar através do Messias, Yeshua, entendeu? Então, por exemplo, se você fosse um leigo, eu teria que sentar com você e explicar todos esses detalhes para que você entendesse. Entendeu? Consegui responder? Ficou claro. Ficou claro? Pode perguntar. Se não pode perguntar. Tem mais alguma pergunta? Foi tudo esclarecido. Amém? Henrique? Amém? Mais alguém quer falar alguma coisa? Amém? Posso encerrar então? Amém. Então pode de pé. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos agradecer então. Né? Eu vou dar bênção no caso da tua vida. Amém? Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero agradecer por esse estudo. Eu quero agradecer pelas pessoas que estão aqui. Eu quero agradecer por tudo que o Senhor nos ministrou essa noite. Pai, derrame o seu espírito de entendimento sobre cada um aqui, para que eles possam propagar a sua palavra de uma forma sobrenatural, para que eles possam invocar a sua presença. Pai, que essa palavra tenha trazido cura e libertação sobre eles. É que eu suplico e peço, em nome de Yeshua. Yevarecha Adonai veishmerecha, Yair Adonai panavelecha, vichonecha, Issa Adonai panavelecha, veaselecha, Shalom vesamu, et shemi al bnei Israel vani avarachem. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha graça de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e coloque sobre ti a paz. Em nome de Yeshua. Amém. Bate palma para ele.